Sawadee krap. Essa é a saudação que a gente faz aqui na Tailândia. Eu sou o Thiago Gomides, pastor e missionário enviado em missão para servir ao Senhor aqui, e a gente tem uma alegria muito grande de poder participar da missão de Deus junto com vocês nessa terra cheia de necessidades, cheia também da presença de Deus aqui. E a gente vai estar trazendo essa breve reflexão hoje e mostrando um pouquinho do que é a Tailândia e do que o Senhor quer fazer por meio da sua igreja no mundo. Eu vou estar usando o PowerPoint, então vocês vão me ver no cantinho da tela, mas eu não sou o mais importante nessa situação, porque a minha família, como vocês estão vendo aí, é a parte mais linda da minha vida, é a minha família. Vocês estão vendo a minha esposa Ludmila e a nossa filha Sofia. Ela tem 3 anos, nós somos casados já há 6 anos. A nossa história é bem interessante, nós nos conhecemos na Austrália, trabalhamos juntos na África do Sul, noivamos aqui na Tailândia e casamos no Brasil. Descobrimos a gravidez da Sofia quando a gente estava aqui na Tailândia, e agora a gente descobriu de novo que a gente está grávido de novo aqui na Tailândia, e a Tailândia vai, assim, de alguma forma fazendo parte da nossa vida. Nós queremos participar do movimento de plantação de igrejas aqui desse país. Nós estamos morando nessa província chamada Lopburi. Vocês podem ver que nessa província tem alguns distritos que não tem nenhum cristão sequer. Lopburi é uma cidade que está cerca de 2 horas de Bangkok de carro, e existem cerca de um cristão para cada 1.500 habitantes em toda a província. Então é uma situação que configura o que a gente chama de povos não alcançados. É um povo não alcançado, ou seja, é um povo que tem menos de 2% da sua população que professa a fé em Jesus Cristo, e por isso ela por si só, somente ela sozinha, sem a ajuda da igreja global, ela não tem condições de evangelizar, de plantar novas igrejas e de discipular os membros das igrejas sozinha. Por isso que ela precisa de receber missionários aqui no contexto da Tailândia. A Tailândia é o país mais budista do mundo. 95% da população são budistas, 4% muçulmanos e 1% cristão, incluindo nesse 1% os católicos. Se a gente colocar somente os protestantes de todas as denominações, são 0,5%, cerca de mais ou menos 500 mil pessoas em todo o país, num universo de 68 milhões de habitantes. É um desafio muito grande, e essa é uma das razões por que nós estamos aqui, para, de alguma forma, pela graça de Deus e para a glória de Deus, poder servir nesse contexto. E vocês estão vendo aí a foto de alguns dos nossos amigos tailandeses, da nossa igreja aqui na cidade de Lopburi, e também de uma ação que nós fizemos no período da pandemia, quando a gente ficou em quarentena. A gente fez algumas ações específicas no hospital municipal, no mercado municipal, no asilo da cidade, para de alguma forma servir o lugar onde o Senhor nos trouxe. Mas a gente está em Lopburi, principalmente essa foto dos nossos professores aqui de baixo, onde a gente está vestindo roupas típicas, vocês estão vendo aí. Na cidade de Lopburi, a gente veio para cá porque aqui não tem muita gente que fala inglês, então a gente é obrigado a utilizar o idioma tailandês, que é a razão por que a gente veio para cá. A gente veio para cá para estudar tailandês e imergir na cultura, o mais próximo possível a gente poder viver como os tailandeses. Como Paulo, né, se fez gentil para com os gentios, se fez judeu para com os judeus, se fez
tudo para que, de alguma forma, salvar alguns. A gente busca no ministério que a gente chama encarnacional, encarnar o evangelho para que e se identificar ao máximo com o povo que o Senhor nos chamou a amar e a servir e a pregar o evangelho. Então, a gente está aqui para isso, para aprender o tailandês e se inserir na cultura. E nesse processo de aprendizado, vocês estão vendo aí duas palavras que falam bastante a respeito da cultura tailandesa. A primeira palavra que vocês estão vendo aí, debaixo dessas crianças lindas, entre elas a Sofia, é Ua Fua Pua Pé. Essa palavra significa dar assistência financeira, auxiliar financeiramente. E a outra palavra, Shua Lua Gua Gun Gan, é uma palavra que significa ajudar de maneira concreta, com as mãos. Então, seria fazendo uma comida, oferecendo um auxílio para carregar as compras. Então, é Shua Lua Gua Gun Gan. É muito difícil essa língua, gente. São 28 vogais. Só de vogal é uma maluquice. Mas a gente aprendeu isso e é muito interessante porque faz parte da cultura tailandesa esses aspectos do auxílio, da comunidade. Quando você mora numa vizinhança, como as que a gente está aqui, é muito importante que os vizinhos te conheçam e que você conheça os vizinhos, porque os vizinhos acabam sendo essa comunidade de apoio, como uma espécie de família estendida sua, né? E nessa foto vocês estão vendo a Gugai. A Gugai, ela é uma irmã nossa em Cristo, não só minha, ela é irmã de vocês também aí. Ela é nossa irmã em Cristo e ela serviu como coordenadora da creche dos Filhos dos Missionários, por isso que dessa foto aí acima. Ela então coordenava a creche das crianças, porque enquanto elas estão na creche, eu e a Mila estamos estudando tailandês no período da manhã, de maneira integral. No período da tarde, a Mila fica com a Sofia, eu continuo estudando. E a Kugai, ela tem esses dois filhos, o Paca e o Peppa, e ela, infelizmente, teve uma situação no meio, quando a pandemia estava terminando aqui, as coisas começando a entrar no normal, ela teve uma situação muito difícil. O marido dela, que já vem há mais de 10 anos sofrendo, né, ou passando pela situação de adição, né, viciado em drogas, em álcool e também em jogo, ele teve uma explosão e quase a matou. E por isso ela teve que fugir. E pela graça de Deus, nós pudemos, de alguma maneira, auxiliá-la nessa fuga para uma outra região da Tailândia, bem longe daqui, para poder ela tentar reconstruir a vida, isso também com o auxílio de uma outra família de missionários que está na região do sul. E no meio dessa situação, quando a gente estava envolvido, auxiliando a Gugai, como nossa irmã em Cristo aqui na Tailândia, ela era líder na igreja aqui de Lopburi e muito amada. Um outro detalhe, ela não tem pai, não tem mãe, então ela é órfã, então ela tem somente a família da fé para Ua Fua Pua Pé Tua Lua Gua Gungan. Somente nós. Então, quando nós tivemos essa oportunidade, a gente buscou auxiliá-la. E aí, no meio da situação, eu vejo esse anúncio, né? essa matéria no The Economist. Por que a pandemia poupou as partes budistas do Sudeste Asiático? Camboja, Laos, Mianmar, Tailândia, Vietnã tiveram poucas contaminações.
Vocês estão vendo aí do lado uma foto em Bangkok, no metrô de Bangkok. E aí, na matéria, eles basicamente mostram e colocam o budismo como resposta, né? Como uma maneira que, de alguma forma, poupou, né? Por causa do budismo, esses países, essa região do mundo foi poupada de uma maior infecção. E é muito interessante e preocupante quando a gente lê isso, porque a gente esteve lendo um livro, eu e a Mila, a gente esteve lendo um livro chamado Onde está Deus no Mundo do Corona, de um escritor apologeta cristão inglês chamado John Lennox. E ele vai falar que nos 2000 anos de história do cristianismo no mundo, nas pandemias que ocorreram anteriormente, sempre as localidades onde haviam a presença cristã eram as localidades que tinham metade de mortos, ou menos da metade de mortos, e onde mostrava-se muito mais cuidado, precaução e cuidado com o próximo. E aí eu fico pensando, parece que alguma coisa mudou, né? Nessa pandemia que a gente está vivendo hoje, parece que alguma coisa mudou. E isso tem me feito pensar muito a respeito de como corpo de Cristo, como nós vamos responder ao mundo, como nós estamos respondendo ao mundo. Qual que é o papel da igreja? O que Jesus quer de nós, como seu povo, num momento como esse que a gente está vivendo? É muito interessante, porque eu creio que para nós respondermos a essa pergunta, como responder ao mundo em um tempo de crise, como reagir e agir num mundo tão complexo e tão cheio de vozes como nós estamos vivendo hoje. E não há nada melhor do que irmos até o Evangelho, a essência do Evangelho, para buscar responder essa pergunta. Por isso, eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo 17. Nós vamos ler a terceira parte da oração sacerdotal de Jesus. E ela está aí na tela de vocês, acredito eu. Mas se você puder abrir a Bíblia e poder ver todo o capítulo, eu vou falar algumas coisas a respeito dele assim que nós terminarmos de ler e orar. Vamos ler João 17, 20 a 26. Jesus orando, ele disse: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste.
Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Pai, nós agradecemos pela oração de Jesus, a intercessão de Jesus por nós. E nesse tempo em que vamos continuar refletindo na tua palavra, que o teu Espírito nos ilumine, nos transforme e nos faça resposta à oração que Jesus fez. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Esse trecho importantíssimo do Evangelho de João é o final, é a última parte de um longo discurso que Jesus vai fazer, que começa no capítulo 14. Nos primeiros 12 versículos, nos primeiros 13 capítulos de João, é o que a gente conhece como livro dos sinais. Existem sinais, milagres que Jesus fez, que mostram que João colocou esses sinais especificamente para mostrar para nós quem ele é, quem é Jesus. É Jesus enviado de Deus, o Filho de Deus, enviado de Deus ao mundo para servir ao mundo em vida. A partir do capítulo 14 até o capítulo 18, ou 17, a gente vai ter esse longo discurso de Jesus em que se concentra o cerne do Evangelho. Então, irmão e irmã, amigo e amiga que está me ouvindo, se você quer compreender o Evangelho de Jesus, leia várias vezes, medite várias vezes nesses capítulos. É uma porção preciosíssima das Escrituras Sagradas. E esse momento é um discurso, são as últimas falas de Jesus antes dele ir para a cruz. No versículo 18 até o capítulo 20 e 21, é o desenrolar da paixão de Cristo. Mostra para nós como que Jesus, o enviado de Deus ao mundo, veio para servir com a sua morte e ressurreição. Então, nesse período, esse último discurso de Jesus é bastante importante por ser, então, as suas últimas palavras que ele disse para aqueles que ele tinha chamado, seus amigos mais próximos. Então, ele vai começar esse discurso olhando para os pés dos discípulos. Ele vai começar no que a gente chama de lava-pés, né? Então, ele mostra que ele veio para servir. E no primeiro capítulo, no primeiro versículo do capítulo 17, Jesus vai então estar encerrando esse longo discurso fazendo uma oração, e ele levanta os olhos para cima e conversa com o Pai, e ora ao Pai. Então, mostra a dinâmica de nós como discípulos. O serviço ao próximo e a oração, a comunhão com Deus Pai. É uma dinâmica que nós precisamos ter na nossa vida cristã, na nossa vida como discípulos de Jesus. E nessa última parte, no capítulo 17, é a oração que Jesus vai fazer, e ele vai nos versículos 1 ao versículo 5, ele vai fazer uma oração mostrando a que ele veio, o que ele veio fazer, e reafirmando a missão que o Pai deu a ele como filho. Do versículo 6 ao versículo 19, ele vai estar orando a respeito dos discípulos que estavam ali com ele naquele cenáculo, naquele lugar onde eles provavelmente estavam tendo a última ceia. Então, e por fim, vem a parte que nós acabamos de
de ler. Ele ora por nós, por mim, por você e por todos aqueles que virão a crer na mensagem. E olha que interessante. Por que será que Jesus orou essas coisas? Eu acredito que na reflexão de hoje, Jesus responde como nós podemos responder ao mundo, porque é o que Jesus quer que façamos. Tanto é que Jesus orou. E porque Jesus orou, o Pai tem respondido. E o Pai tem respondido, e uma prova que o Pai tem respondido à oração de Jesus é porque você e eu estamos aqui. Você e eu que professamos a fé em Jesus, ou você que está trabalhando, né, a seu coração, a sua mente, os seus pensamentos a respeito da fé cristã, o Senhor está querendo, Ele está orando por você. E olha que incrível isso. E porque o Pai está respondendo a Jesus, hoje nós temos condições de dar ao mundo a resposta que o mundo tanto precisa no meio dessa crise, no meio dessa situação. Então, o que Jesus quer de nós? O que Jesus quer de nós? Jesus quer a nossa reconciliação. Quando ele ora, minha oração não é apenas por eles, os discípulos que estavam ali, mas eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Olha que coisa interessante. Incrível. Os apóstolos, a despeito de todas as dificuldades, de todas as limitações, perseguições, morte, violência, eles tinham uma mensagem preciosa que eles passaram adiante. Eles receberam essa mensagem que os salvou, que os transformou, e não ficou com eles essa mensagem. Essa mensagem transbordou, e por meio deles é que nós hoje temos o que nós temos aí nas nossas mãos. A gente tem o Novo Testamento por causa dos apóstolos, e porque eles nos passaram essa mensagem, nós podemos chegar à fé. E por causa disso, nós podemos nos tornar um. Como Jesus pediu ao Pai que nós fôssemos. Por causa do Evangelho que chegou até nós, é que nós fomos reconciliados com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus e nós nos tornamos família da fé, um só corpo, um só povo, o povo de Deus. Quando Jesus ora pedindo para que nós sejamos um, ele não está pedindo para que nós cheguemos a ter uma unidade organizacional ou uma uniformidade na maneira como nós pensamos ou agimos. Não, porque o que significa é que nós sejamos um com Deus, um com o Pai, um com o Filho, um com o Espírito, para que a gente possa ter a mesma vontade de Deus, para que a gente possa ter a mesma motivação que Deus tem, que a gente possa ter a mesma missão que Deus tem, que a gente possa ter a mesma verdade, o mesmo propósito, a mesma santidade de Deus. Então, Jesus, quando veio ao mundo, ele veio ao mundo para nos reconciliar com o Pai, para reconciliar todas as coisas. Então,
quando Jesus ora pedindo para que nós sejamos um, em última instância, ele está pedindo para que nós sejamos reconciliados com a Trindade. E na Trindade, as três pessoas elas têm a mesma substância, a mesma essência, né, do ser de Deus, mas elas são três pessoas distintas. Tem missões, tem ações distintas, modos de agir distintos, mas elas têm coisas em comum, como a mesma vontade, a mesma missão, a mesma motivação, o mesmo amor, a mesma verdade, o mesmo propósito, a mesma santidade, a mesma glória. E Jesus está orando por isso, para que nós sejamos reconciliados com Deus. Por quê? Quando nós estivermos reconciliados com Deus em comum união, em comunhão com Deus, o mundo vai crer que Deus enviou Jesus Cristo. Ou seja, a nossa salvação, irmãos e irmãs, tem implicações para essa vida. A nossa salvação, ela não nos tira do mundo, como vocês podem ler na oração sacerdotal de Jesus, nesse capítulo 17. Jesus não quer que nós sejamos tirados do mundo e vivamos alienados, separados, à parte, vivendo uma sociedade paralela. Não. Jesus, ele nos salva e nos envia. Todo salvo pelo Evangelho é também um participante da missão de Deus. Está alistado na missão, no mesmo momento em que recebe e reconhece o senhorio de Cristo, já começa a obediência ao Senhor e na pregação do Evangelho, no testemunho. Então, é interessante a gente perceber que a nossa reconciliação com Deus tem uma implicação prática na nossa vida, que é a nossa proclamação. Da mesma maneira como os apóstolos, apesar das dificuldades, foram fiéis à mensagem que Deus tinha dado a eles por meio de Jesus Cristo, e essa mensagem chegou até nós, por meio da proclamação dos apóstolos, essa mensagem chegando até nós, ela também precisa passar por nós e chegar a outros. Então, o mundo vai conhecer a Deus, quem Deus é, por meio da nossa proclamação, à medida que nós fomos reconciliados com Deus, unidos com Deus. A maneira, então, irmãos e irmãs, de nos comunicarmos uns com os outros, ela deve refletir a nossa vida regenerada, reconciliada com Jesus. Nós somos chamados para o ministério da reconciliação, conforme Paulo diz em 2 Coríntios 5,18. E é interessante o que o apóstolo João vai dizer na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1, ele diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos com as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Para que vocês tenham comunhão conosco. A vontade de Jesus é que nós sejamos reconciliados com o Pai. E essa reconciliação, ela acontece por meio da proclamação que nós, discípulos de Jesus, hoje fazemos no mundo. Como você tem comunicado com as pessoas à sua volta?
O que você tem visto e ouvido de Deus? Você tem comunicado? Você tem testemunhado a outros? Porque essa é a vontade de Jesus para nós e essa é a maneira pela qual a gente vai responder ao mundo em que nós vivemos hoje. Uma segunda característica, né, do que Jesus quer de nós é Jesus quer a nossa santificação. Jesus quer a nossa santificação e ele orou por isso, ele orou pela nossa santificação. Olha que interessante. Dei-lhes a glória que me deste. Deus não apenas compartilha, Jesus não apenas compartilha a vida de Deus a nós, ele compartilha conosco a glória de Deus. A gente não tem muita ideia o que isso significa no presente momento, tamanha grandeza do que isso representa. Mas Jesus aqui está mostrando que a glória que Deus, que não dá a sua glória a ninguém, segundo Isaías, Isaías vai dizer que Deus não dá a glória dele para ninguém. Ele deu somente para o seu filho. E o seu filho compartilha essa glória conosco. Olha que preciosidade isso. Essa glória preciosa, ela é poderosa, porque por meio dessa glória é que nós vamos ser aperfeiçoados na nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E, por conseguinte, com o nosso próximo, com as pessoas que estão à nossa volta. A glória de Deus, então, ela nos foi dada com um objetivo, para que nós fôssemos cada vez mais aperfeiçoados na comunhão com a Trindade. Assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, ou seja, Jesus é esse elo entre a humanidade e a divindade. E ele vai dizer, essa glória é dada para que eles sejam um, para que eles sejam levados à plena unidade. No grego, essa levados à plena unidade, em outras traduções vai estar traduzido como a perfeição de unidade. Está num tempo verbal que começou num determinado momento, nós cremos na cruz do Calvário, e que vai continuar até os dias de hoje. É uma ação que teve um início e que essa ação continua tendo consequências no presente. Então, essa plena unidade, essa plena comunhão com Deus, ela só é possível por meio da nossa santificação. John MacArthur, no seu comentário, ele vai dizer que nós não nos tornamos Deus, mas compartilhamos a vida de Deus em nós. Nós somos feitos nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Deus se uniu à humanidade na pessoa de Jesus, para que a humanidade pudesse se unir a Deus na pessoa de Jesus. Jesus se tornou um de nós, humano, para que nós pudéssemos ser um com Ele. Nós não vamos ser um Deus, nós não queremos ser Deus, mas nós seremos um com Ele, um com Deus, a partir da pessoa de Jesus Cristo. E é muito importante a gente entender, então, esse processo de santificação.
Porque a cada novo dia nós vamos tendo a oportunidade de imitarmos o caráter de Deus, de refletirmos os atributos comunicáveis de Deus para aqueles que estão à nossa volta. Nós somos discípulos de Deus, empoderados pelo Espírito glorioso desse Deus hoje, aqui, agora, para gerarmos o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito vai ser percebido e as pessoas vão olhar para a gente e vão perceber que a gente tempera os lugares onde a gente está. É diferente quando a Maria, o João, que são discípulos de Jesus, eles chegam, a coisa fica diferente, as relações ficam diferentes, ficam mais harmoniosas, as pessoas ficam mais tranquilas, né? Nós fomos chamados para ser sal e luz. Quando nós estamos à disposição do agir desse Espírito glorioso de Deus, que nos santifica a cada novo dia, fazendo morrer o nosso velho eu e ressuscitando, fazendo vir a vida de Deus em nós. E quando nós, então, desejamos ser como Jesus, ser santos como Jesus, sermos verdadeiros, íntegros como Jesus, o mundo conhecerá quem Deus é através do nosso testemunho, não apenas daquilo que nós falamos, mas daquilo que nós fazemos, de como nós agimos. Então, todas as nossas atitudes, as nossas escolhas, os nossos objetivos de vida, eles vão refletir a santidade, a grandiosidade, a beleza, a grandeza de Deus. As pessoas, então, elas vão ver o amor de Deus encarnado através das nossas vidas. Nós vamos ser mãos e pés de Jesus. Nós vamos ser o abraço de Deus para aquele que precisa. Nós vamos ser o ouvido, nós vamos ser o choro, a lágrima de Deus para aqueles que precisam de consolo, de apoio, de cuidado, de amparo, de acolhimento em tempos como o que vivemos hoje. De fato, irmãos, é um processo longo, é um processo árduo e muito difícil. Não é fácil. Nós precisamos ter em mente que nós vamos trilhar o caminho estreito, um caminho de dor, um caminho de renúncia, onde nós vamos precisar renunciar, sim, às nossas liberdades em prol de Cristo, para responder à oração que Jesus fez. E aí eu pergunto para você, Jesus já não nos deu tudo o que precisamos? Jesus não é mais valioso do que qualquer outra coisa que nós desejamos nesse mundo? Se Jesus não for a pessoa mais valiosa para nós, nós precisamos clamar ao Senhor por nossa vida e pedirmos mais fé, e pedirmos mais transformação e mais comunhão com Deus e a Trindade. Nós precisamos que o Senhor nos quebrante e nos transforme nesse processo de santificação, porque nossa vida, o nosso testemunho, ele tem uma implicação para a vida em missão hoje. Por meio do nosso testemunho, as pessoas vão conhecer quem é Deus. Elas vão saber que Deus enviou Jesus Cristo pela maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Seja nossa família, nossos vizinhos, ou sejam as pessoas aqui na Tailândia, tão distante de nós. Por fim, o nosso último ponto, Jesus quer a nossa companhia.
E aqui, nos versículos 24 e 25, a gente tem o propósito último da salvação. Por que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo? Porque Deus quer você e a mim. Deus quer o seu povo junto com ele. Deus quer estar no meio do seu povo. E essa é um desejo que está expresso desde o início, quando Deus fez aliança com o seu povo. Em Êxodo 29, 45, 46, ele vai dizer: e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o seu Senhor, o seu Deus que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Ou seja, Deus quer estar conosco desde quando criou o seu povo. Nós fomos reconciliados, estamos sendo santificados para que nós pudéssemos desfrutar da presença plena, gloriosa, santa de Deus. E como corpo de Cristo no mundo hoje, nós precisamos entender que a maneira como nós agimos vai refletir a maneira como Deus age. Precisa refletir. E se não está refletindo, tem algo que precisa ser mudado. E esse algo não é Deus, somos nós. Como corpo de Cristo espalhado pelo mundo, nós precisamos carregar a presença de Deus. Nós não precisamos, nós carregamos a presença de Deus conosco. E essa presença de Deus conosco, ela tem uma finalidade que Jesus falou, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, ou seja, esteja em nós. E Jesus estará conosco. Olha que incrível isso. A doutrina da Trindade, ela é muito importante para a fé cristã, porque só é possível amar se existir o outro. Não existe amor se só existe uma pessoa. Precisa existir no mínimo duas pessoas para amar. Por isso que Alá é diferente de Deus. E Deus, trino, triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles não nos criaram, Ele não nos criou para nos amar, porque eles já desfrutavam de um relacionamento de amor. E as nossas relações hoje, elas precisam ser um reflexo do relacionamento da Trindade. A sociedade, ela precisa ser fundamentada na Trindade, na maneira como a Trindade se relaciona. A sociedade precisa se fundamentar e se relacionar. Mas essa mudança de paradigma, ela não vai acontecer por meio da violência, por meio da imposição ou por meio de leis de cima para baixo. Ela vai acontecer por meio da nossa vida na vida, por meio da nossa maneira de viver, pela maneira com que nós demonstramos o amor de Deus, a presença de Deus em nós ao mundo. A quantidade de amor e de presença de Deus que nós recebemos quando nós lemos as Escrituras, ela precisa não só gerar certeza e convicção na nossa mente, mas ela precisa gerar graça e misericórdia, amor, justiça, bondade, paciência,
na maneira como nós nos relacionamos com os outros. Então, irmãos, Deus enviou Jesus para tornar possível o nosso encontro com Ele. E quando nós encontramos com Ele, nós somos usados e Jesus quer nos usar para que outros encontrem com Ele também. Isso é característica do amor. O poema, a poesia mais linda que reflete a definição de amor é encontrada em 1 Coríntios 13. O amor é paciente, bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, nós desfrutamos da presença de Deus para espalharmos esse amor. Porque esse amor não tem como ficar somente em nós. Não tem como ficar somente em nós. Por isso, quando nós desfrutamos da presença de Deus em nossas vidas, no dia a dia, e espalhamos o amor, o mundo vai conhecer quem Deus é por meio do nosso amor, que na verdade não é nosso amor, é o amor de Deus pelo mundo, pelas pessoas à nossa volta. E por isso que nós precisamos refletir, irmãos e irmãs, como nós, como corpo de Cristo, como família da fé, como igreja do Senhor Jesus, como nós temos respondido ao mundo nesse tempo em que vivemos. Tempos difíceis, mas os discípulos viveram tempos difíceis, os apóstolos viveram tempos difíceis, aqueles que vieram antes de nós viveram tempos difíceis. E eu vou dizer uma outra coisa para vocês. Aqui na Tailândia, existe liberdade de pregação do Evangelho. Mas é interessante porque nos outros contextos budistas à nossa volta, Myanmar, Laos, Camboja, Vietnã, a Malásia é islâmico, mas também está aqui perto, Indonésia islâmico também está aqui perto. Todos esses contextos onde existe perseguição, onde pessoas podem morrer por causa da comunhão delas com Jesus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, por causa da santificação pela qual elas estão passando, por causa da presença de Deus com que elas carregam e transbordam aonde elas estão indo, elas podem morrer por conta disso. Nesses países, o evangelho tem florescido, tem crescido, a igreja cresce. As pessoas se entregam ao Senhor porque sabem o custo que Jesus pagou por elas e elas entendem que elas têm um custo a pagar e o custo é alto, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus, seguir os mesmos caminhos de Jesus. E por isso é que a gente precisa pensar, porque aqui na Tailândia não tem perseguição e a igreja não cresce. O mundo só conhecerá quem Deus é através da nossa proclamação, do nosso testemunho e do amor de Deus vivido por meio de nós e demonstrado por nós ao mundo. E aí, terminando, a história da Gugai terminou surpreendentemente, porque o marido da Gugai acabou encontrando a Gugai no sul da Tailândia, como vocês estão vendo aí nessa foto, e ele ficou muito constrangido. Como Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Ele ficou constrangido com o amor de Deus manifesto pelo corpo de Cristo e amor oferecido a Gugai. Mesmo com dólar alto,
como ela tinha muitas dívidas, que na verdade não era dela, era dele, mas estavam no nome dela, ela tinha muitas dívidas a pagar, e para ela reconstruir, recomeçar a vida dela lá no Sul, a gente então começou a fazer uma campanha. Eu pedi a alguns amigos específicos, algumas pessoas específicas, se elas poderiam abençoar a vida da Gugai e auxiliá-la, ela e os seus 2 filhos, a retomar a vida dela sem nenhuma dívida. E o Pluck, no meio do processo de evangelização do Pluck, foi falado isso para ele: olha, Jesus ama tanto você, ama tanto a sua esposa, que pessoas do Brasil, pessoas dos Estados Unidos se juntaram para pagar a dívida que era sua, a sua dívida com jogos, com drogas, mas eles fizeram isso por amor a Cristo e por amor a Gugai, que é discípula de Jesus. E aquilo foi meio que uma loucura, mexeu com a cabeça dele, constrangeu ele. Ele falou: como pode pessoas que nunca viram a Gugai, nem sabem quem ela é, como podem elas darem dinheiro para ela? Podem ajudar ela, ajudar os meus filhos. E essa foi uma das partes, não foi, obviamente não foi a parte principal, mas foi uma das partes que fez com que o Pluck decidisse então se entregar a Jesus e reescrever a sua história em Cristo e com Cristo. E o casamento deles então está sendo restaurado. O Jay, que é esse missionário que vocês estão vendo aí, está discipulando tanto o Pluck quanto a Gugai, e lá no Sul, e a gente tem orado para que o Senhor continue os transformando. E eu quis trazer essa ilustração porque mostra que mesmo nas impossibilidades, nós ainda temos meios de vivermos em Cristo e com Cristo, de maneira que nós seremos uma comunidade reconciliadora, santificadora e amorosa para com as pessoas à nossa volta. E quando nós vivemos dessa maneira, reconciliadora, santificadora e amorosa, o mundo então conhecerá que Deus os ama e veio o resgatar. E é isso que missões é. Missões nada mais é do que proclamarmos essa verdade, testemunharmos essa verdade, vivermos essa verdade de que Jesus veio, não só veio, orou para que nós fôssemos feitos um, tivéssemos comunhão, tivéssemos vínculo com a Trindade, com Deus, que nós pudéssemos ser santificados, transformados por Deus, para que a presença de Deus possa transformar a realidade do mundo por meio do amor que transborda no nosso coração, na nossa vida, por meio da verdade que traz tempero, que traz luz para esse mundo em trevas. E eu quero agradecer vocês por estarem orando por nós, por estarem investindo nas nossas vidas. É uma alegria e um privilégio para nós participar daquilo que Deus está fazendo no mundo, juntos com vocês. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e que Ele faça a face dele brilhar no nosso rosto, para que o mundo conheça e saiba que Deus os ama e quer os salvar, para a honra e glória do nosso Senhor, porque dele é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que a graça de Jesus, o nosso Senhor, que a comunhão, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de nós, hoje e para todo sempre, até a volta do nosso Senhor.
Que Deus abençoe. Kopra Djau Waipon.